Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Na aula anterior, nós definimos autovalores, autovetores de uma transformação linear e vimos como calcular a dimensão dos respectivos autoespaços. Hoje a gente vai falar sobre polinômio característico e vai ver que as raízes do polinômio característico estão diretamente ligadas com os autovalores de uma transformação linear. Vamos lá, então. A gente começa definindo o que é polinômio característico de uma matriz quadrada A de ordem n. Então, o polinômio característico nada mais é do que o determinante de A menos lambda vezes a identidade. E eu vou chamar esse polinômio característico de P índice A. Então, essencialmente, o que a gente faz é pegar a matriz A, tirar a lambda da sua diagonal principal, por isso que é A menos lambda vezes a identidade, e aí a gente calcula o determinante aqui dessa matriz. Como a matriz é de ordem n, esse polinômio tem até grau n, certo? Então, o grau dele vai ser sempre menor ou igual a n. Dadas duas matrizes de ordem n, a gente diz que elas são semelhantes se existir uma matriz também de ordem n, que seja inversível e de modo que A seja igual a B a menos da multiplicação por m a menos 1, n. Então, nesse caso, A e B são matrizes semelhantes. E o primeiro lema que a gente tem é que se A é semelhante a B, então B é semelhante a A. Parece uma coisa óbvia, mas tem que ser demonstrada. Vejamos aqui, ó. Se A é semelhante a B, então quer dizer que existe uma matriz M de ordem N, tal que o determinante da M é diferente de zero, né? Ou seja, M é inversível. E que A é igual a n menos 1, B, n, certo? Então, eu consigo brincar e jogar essa matriz M para cá e essa aqui também. De maneira que M a menos 1 é igual a B. Ou, se você preferir, B é igual a M a menos 1. Agora, seja N a matriz dada por M a menos 1. Então, o que essa relação estrela aqui está me dizendo é que B é igual a N a menos 1 a N, ok? E isso nada mais é do que dizer que B é semelhante a A. Primeiro leminha aqui para a gente usar a definição de matrizes semelhantes. Se A e B são matrizes semelhantes, então o seu polinômio característico é o mesmo. Demonstração: se A é semelhante a B, então eu consigo escrever a matriz A como sendo M a menos 1, Bm, para alguma matriz M aí inversível de ordem n, certo? Isso quer dizer o seguinte, que o polinômio característico de A, ele é, por definição, o determinante de A menos lambda vezes a identidade, e eu reescrevo como sendo o determinante de M a menos 1, Bm, menos lambda vezes a identidade. Agora é o seguinte, eu vou colocar essa m a menos 1 e essa m aqui dentro desse termo, usando o seguinte truque. Então, isso é o determinante de m a menos 1, bm, menos lambda, que multiplica m a menos 1 vezes a identidade, vezes m, certo? É como se eu tivesse multiplicado pelo número 1, mas, na verdade, eu multipliquei isso aqui pela matriz identidade. Agora eu consigo colocar esse lambda aqui para dentro, porque ele é um escalar e ele pode ficar brincando no produto das matrizes. Então, isso é m a menos 1 bm menos m a menos 1 lambda i m. O próximo passo é colocar m a menos 1 e m em evidência. Então, esse é o determinante de m a menos 1, que multiplica b menos lambda vezes a identidade, vezes m. O determinante é multiplicativo, né? Então, eu consigo separar como sendo o determinante
de m a menos 1, vezes o determinante de b menos lambda I, vezes o determinante de m. Estou com números reais e eu sei que esse cara aqui é exatamente o inverso desse. Então, esses dois vão embora, né? Porque propriedade do determinante, o determinante da matriz inversa nada mais é do que 1 sobre o determinante de m. Então, quando eu multiplicar esse com esse, me dá 1. E aí sobra determinante de b menos lambda vezes a identidade. Mas isso, por definição, é o polinômio característico da matriz B. Olha só, onde a gente saiu, partimos do polinômio característico da matriz A e nós chegamos que ele é igual ao polinômio característico da matriz B. Então, matrizes semelhantes possuem o mesmo polinômio característico. Não é à toa que esse lema está aqui. Por quê? Lembremos que se T é um operador linear definido num espaço vetorial de dimensão finita, então eu consigo calcular a matriz de T com relação a uma determinada base C e a matriz de T com relação a uma determinada base B, e eu passo de uma para outra via a matriz de mudança de base. Isso aqui a gente já sabe, né? Olha só o que está aparecendo aqui nesse termo. Não é uma matriz inversível? Se eu chamar ela de M, então aqui eu tenho M a menos 1. E aqui eu tenho uma matriz M. Isso está me dizendo que a matriz de transformação linear na base C é semelhante à matriz de transformação linear na base B. E, portanto, o polinômio característico de T na base B é igual ao polinômio característico da matriz de T na base C. Então, se a gente pega uma transformação linear, calcula a matriz dela numa determinada base e depois o polinômio característico, ele vai ser igual independente da base que você escolher, certo? Se você escolher a canônica e o seu coleguinha escolher outra, o polinômio característico vai ser exatamente o mesmo. Baseado nisso, a gente consegue definir o polinômio característico de uma transformação linear como sendo o polinômio característico da sua matriz com relação a qualquer base de U. Então, nós começamos a aula definindo o polinômio característico de matriz e chegamos a definir um polinômio para um operador linear, que nada mais é do que o polinômio da sua matriz. Beleza? É claro que eu, nos meus exercícios aqui, vou escolher a base canônica, porque ela é muito mais fácil. Mas você fique à vontade para fazer as suas contas aí. Exemplo. Pega essa transformação linear aqui que sai de R2 para R2 e ela é dada por AX mais BY, CX mais DY. Eu quero saber quem é o polinômio característico dessa transformação linear. O que eu vou fazer? Usar a definição. Vou encontrar primeiro a matriz desse carinha aqui e depois calcular o determinante. Tá? E em qual base? Ué, eu vou usar a canônica para facilitar as minhas contas. Então, pega aqui a base canônica do R2. O que eu sei é que T avaliada no primeiro vetor, usando a lei aqui, vai me dar A, C. E T avaliada no segundo vetor vai me dar B, D. Ou seja, com essas informações, a matriz de T com relação à base canônica do R2 é dada por A, C, B e D. Portanto, qual é o polinômio característico dessa transformação linear? É o determinante da matriz A menos lambda, B, C, D menos lambda. Então, é só tirar a lambda da diagonal principal. E esse determinante é dado por A menos lambda, que multiplica D menos lambda, menos BC. Abrindo um pouquinho as contas aqui, a gente chega em lambda ao quadrado menos A mais D vezes lambda mais AD menos BC. Poderia parar aqui sem problemas, mas eu só quero ressaltar que isso é exatamente lambda ao quadrado menos
o traço de A mais o determinante de A. Ok? Onde A é exatamente a matriz de T com relação à base C. Então, essa aqui é a minha matriz A, que eu estou chamando. E a gente chega, então, a essa proposição que diz que os autovalores do meu operador linear são, na verdade, as raízes do seu polinômio característico. Essa proposição precisa ser demonstrada e é o que a gente vai fazer agora. Para início de conversa, vamos fixar B uma base do meu espaço vetorial U. Suponha primeiro, então, que lambda seja um autovalor de T. Isso implica que existe um vetor U diferente do vetor nulo, tal que T de U é lambda vezes U, ok? Consequentemente, a gente sabe que T menos lambda vezes a identidade aplicado no vetor U é zero. E, portanto, U pertence ao núcleo da transformação linear T menos lambda vezes a identidade. Como esse vetor é diferente do vetor nulo, eu sei que essa transformação T menos lambda vezes a identidade, que é um operador que sai de U em U, ela não é injetora, porque tem um vetor não nulo lá que está indo no núcleo. Em particular, ela não pode ser um isomorfismo. Se ela não é um isomorfismo, então a sua matriz com relação a essa base B não é inversível. Bem, mas ela não ser inversível quer dizer que o determinante dela é igual a zero. Então, o determinante dessa matriz aqui, esqueci o índice B, então o determinante dessa matriz é igual a zero. Bem, mas isso é exatamente dizer que o polinômio característico de T em lambda é igual a zero. Ou seja, esse lambda aqui é uma raiz do polinômio característico. Ficou claro? Então, nós começamos com lambda um alto valor e concluímos que ele tem que ser uma raiz do polinômio característico. Agora, a gente tem que mostrar a volta, que se ele é raiz do polinômio característico, automaticamente ele é um alto valor de T. É basicamente o mesmo raciocínio. Agora, então, seja lambda tal que o polinômio característico de T avaliado nele dê zero. Isso implica, então, que o determinante da matriz T menos lambda vezes a identidade na base B é zero, né? Então, essa operação aqui, esse operador aqui, T menos lambda I, não é isomorfismo. Como essa transformação, na verdade, é um operador linear, né? Sai de U e chega em U, então a dimensão do espaço de saída é igual à dimensão do espaço de chegada, não sendo um isomorfismo, não pode ser injetora, né? Então, T menos lambda I não é injetora. Mas isso quer dizer que existe um vetorzinho U, diferente do vetor nulo, tal que T menos lambda vezes a identidade avaliada em U é igual a zero. Opa! Olha só, isso quer dizer que lambda é alto valor de T. E acabou a demonstração. Então, a partir de agora, calcular autovalores vai ser equivalente, automaticamente, a pegar uma matriz, tirar a lambda da diagonal e calcular o seu determinante. Daí eu encontro as raízes do meu polinômio característico. Exemplos para a gente testar um pouco a teoria vista até agora. Eu quero encontrar os autovalores dessa transformação linear que sai de R3 em R3.
Primeira coisa, eu vou encontrar a matriz dessa transformação linear. E eu vou usar a base canônica, você escolhe a sua base preferida. Então, T aplicada no primeiro vetor é dada por 1, 0, 1. T aplicada no segundo vetor me dá como resultado 0, 1, 0. E T avaliada no terceiro vetor da base canônica me dá 0, 0, 0. Ou seja, a matriz de T com relação à base canônica é da seguinte maneira: 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tá? Então, agora, o polinômio característico de T é dado pelo determinante daquela matriz lá, tirando o lambda da diagonal principal, né? Então, é exatamente essa matriz aqui. Um pouquinho de contas me mostra que esse polinômio aqui é menos lambda vezes 1 menos lambda, tudo ao quadrado, certo? Agora, os autovalores de T são exatamente as raízes desse polinômio característico. E, portanto, os autovalores são lambda igual a 0 e lambda igual a 1. Resumiu bastante os cálculos que nós fizemos na aula anterior, né? O segundo exemplo parece ser um pouquinho mais difícil, mas vamos entender o que essa transformação linear está fazendo. Então, é uma transformação linear que sai do espaço dos polinômios de grau até n, chega nele mesmo, né, um operador linear. E o que ele faz? Se o polinômio é escrito como a0 mais a1x até anx elevado a n, que eu só coloquei em formato de somatório aqui, não tem problema nenhum, o operador linear leva ele no polinômio a1 mais 2a2x mais 3a3x² e, consequentemente, até chegar em n a nx elevado a n menos 1. Eu também escrevi em formato de somatório, mas você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Você pode esquecer essa parte e essa parte e olhar somente para a fórmula aqui do operador, tá? Então, o exemplo pede para calcular os autovalores de T e os autoespaços associados. Antes de fazer, eu vou só colocar um exemplo com n igual a 2, por exemplo. Tá? Então, o meu P de x ele é da forma a0 mais a1x mais a2x ao quadrado. Então, ele entra, né, aqui na máquina do operador e o que esse operador linear faz é levar o P no polinômio a1 mais 2a2 vezes x. Para quem já sabe cálculo 1, esse operador t ele está pegando um polinômio e está levando na sua derivada. Para quem não sabe, não tem problema nenhum, é só usar a lei da função. Pois bem, vamos calcular então quais são os autovalores associados a esse operador linear e os respectivos autoespaços. Eu vou pegar a base canônica do espaço dos polinômios, tá bom? Então, temos aqui a base C, que é formada pelos polinômios 1x até x elevado a n. Então, isso aqui é base para o espaço dos polinômios de grau até n. Dessa forma, então, que a gente tem, quem é t do polinômio constante igual a 1, ela é 0, que pode ser escrito como 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x elevado a n. T avaliada no meu polinômio x, ela vai ser 1, que é escrito como 1 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x elevado a n. Vou fazer mais um. T do x ao quadrado vai ser 2x, que se escreve como 0 vezes 1, mais 2 vezes x, mais 0 vezes x elevado a n. Se eu continuar esse raciocínio aqui, quando eu for calcular t no enésimo polinômio, né, no x elevado a n, isso vai me dar n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, é 0 vezes 1 mais 0 vezes x mais n, que multiplica x elevado a n menos 1, mais 0, que multiplica x elevado a n. Ok? Agora eu vou montar a matriz de transformação linear. Lembrando que
Na primeira coluna vão esses vetores aqui. Na segunda coluna vão esses que eu estou colocando em vermelho, esses escalares, desculpa, e não vetores. Na terceira coluna, esses aqui, até chegar na última coluna, onde vão esses elementos aqui, tá certo? Ou seja, a matriz na base canônica é a seguinte. Assim, o polinômio característico desse operador T, ele é dado pelo determinante da seguinte matriz. Então, essa matriz, ela tem zeros aqui na parte de baixo, né, nesse triângulo aqui de baixo, e ela tem menos lambda na diagonal principal. Logo, esse determinante, ele é dado por menos lambda elevado a n mais 1. Porque, é claro, essa matriz aqui é uma matriz de ordem n mais 1, né? Ela é uma matriz quadrada, n mais 1 por n mais 1. Então, os únicos autovalores desse operador linear, né? O único autovalor é o lambda igual a zero. Porque somente lambda igual a zero é a raiz do meu polinômio característico. Então, quem é o autoespaço associado a lambda igual a zero? É o conjunto de todos os polinômios de grau até n, tais que t avaliado em p de x é igual a zero. Mas isso nada mais é do que o núcleo da transformação linear t. Tá? Então, quais são os polinômios que quando eu aplico a t, eles vão para o zero? Então, são todos os polinômios tais que a1 mais 2a2 vezes x mais n a n x elevado a n menos 1, isso é zero para todo x real. Daí não tem jeito, né? Isso segue que a1 tem que ser igual a 2, tem que ser igual a n, todos têm que ser zero, e o a0 é uma variável livre, ou seja, um polinômio pertence ao kernel dessa transformação linear, se e somente se ele é um polinômio constante. Então, o kernel, o núcleo da transformação linear é gerado pelo polinômio constante igual a 1. E aí, um autovetor de t, a gente pode colocar assim, então, lambda igual a zero é autovalor, e p de x igual a 1 é um autovetor associado. Agora é o seguinte, nós já sabíamos calcular o autoespaço associado a um autovalor e calculando a sua dimensão, nós tínhamos a multiplicidade geométrica daquele autovalor, né? Então, só relembrando, se lambda é autovalor, a sua multiplicidade geométrica era calculada como sendo a dimensão do seu autoespaço associado. Agora eu quero definir a multiplicidade algébrica de lambda. E eu vou te dizer que a multiplicidade algébrica, na verdade, é a multiplicidade de lambda como raiz do polinômio característico. Ou seja, quantas vezes esse autovalor, quantas vezes esse lambda é raiz do polinômio característico. Se a gente pensar no exemplo anterior, então o polinômio característico lá, ele era dado por menos lambda elevado a n mais 1. E isso quer dizer que lambda é raiz n mais 1 vezes, certo? Ou seja, a multiplicidade algébrica de lambda era n mais 1. Mas nós vimos que a multiplicidade geométrica de lambda era somente 1, porque é a dimensão do seu autoespaço associado. Então, nós temos duas coisas aqui para calcular. Multiplicidade algébrica, que é o número de vezes que lambda é raiz do polinômio, e a multiplicidade geométrica, que é a dimensão do autoespaço associado. E essa proposição aqui me diz que a multiplicidade geométrica de um autovalor vai ser sempre menor ou igual que a multiplicidade algébrica dele. Essa proposição aqui, ela diz respeito à dimensão do autoespaço, né? Então, é o seguinte, se o autovalor é raiz
n vezes, então a dimensão do seu autoespaço vai ser no máximo n, né? Ou seja, o número de autovetores linearmente independentes associado àquele mesmo autovalor é no máximo n, tá? Eu não vou fazer demonstração desse resultado aqui na aula, tem nas notas, é técnico, é meio chatinho, mas eu optei por tirar ele do vídeo para não ficar muito extenso. Nós temos agora bastante coisa para fazer na lista, então vão lá, treinem bastante e qualquer coisa vocês voltam e tiram dúvida, tá bom? No vídeo de hoje é só isso, obrigada pela participação de vocês e até mais.